Olá, boa tarde, estamos aqui nos preparativos da nossa live e queria saber dos técnicos aqui se está bem essa imagem, se eu levanto mais o celular um pouquinho ou se está bem aí. Bruna e Tiago, que me digam aqui, por favor, se a altura do celular está boa aqui para a imagem. Devo subir um pouquinho mais, tomar aqui meu café. Hoje nós vamos receber... Tá ótimo, já recebi a informação aqui que tá ótimo. Então, daqui a pouco nós vamos receber aqui o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Paulo Rabelo de Castro, economista, e vamos aí ter uma participação muito interessante. Deixa eu ver aqui se ele já está entrando para eu dar... Vamos acenar aqui para os nossos queridos amigos. Bem, obrigado pela chegada. Vamos lá ver... Vamos tentar bater um papo gostoso. Paulo é uma pessoa que tem, além de um conhecimento profundo na área da economia, da macroeconomia, uma experiência muito grande pelo cargo que ocupou como presidente do BNDES. Então, preparem-se porque é um... Milton aqui. Estou no ar. Então lá, Milton aqui falando comigo, eu estou no ar aqui. Quem estão lá? Leia Green, aqui de Miami. Temos aqui o Grupo Radar, aqui, querido Otávio, querido, meu abraço aí, Otávio. Quem nós temos mais aqui? Vamos lá. Opa, o Isaac também, um abraço para você. Bertrand, Dupont, meu abraço, Bertrand. Olha aí os amigos todos aqui entrando conosco nessa live para conversa com o Dr. Paulo Rabelo de Castro. Nós vamos tentar começar no horário, estou dando o tempo aí que a minha orientação técnica, minha equipe me diz que devo dar início neste momento, para a gente poder ter o melhor aproveitamento dessa conversa. Espera um pouquinho. Tiago, vamos passar aqui. Tiago, me ouve aqui. Tiago, Tatiana falar com o Milton. Tiago fala com o doutor Milton, 9718. Aqui. Então passa aqui, Tatiana, Gilberto, doutor Milton está com dificuldade de acesso. Doutor Milton com dificuldade de acesso. Vamos ajudá-lo aí. Vamos lá, quem está aqui mais? Grupo aqui, ok. Dupont está entrando, muito bem. Olá, Gustavo, um abraço. Então, lá, doutor Milton. Quem tiver com dificuldade de entrar na live, eu vou até recomendar que entre em contato com 99995-0020. Fale com a Tatiana, que vai dar orientação a vocês. Tatiana, se estiver me ouvindo, por favor, vamos passar a orientação do Dr. Milton, que está com dificuldade do acesso. Ok, abraço aqui, capa também chegando. Essa live, para vocês que estão aqui conosco nesse início, ela faz parte do programa Educação Continuada da Universidade Corporativa do Global Council of Sales Marketing. Então, todos que participam dela terão direito a um certificado do programa de Educação Continuada da nossa universidade. Bruna, olá, como é que vai? Prazer em te ver aqui, obrigado pela audiência. Milton, nenhum dos dois me atende. Tiago e Tatiana, vamos entrar em contato com o Dr. Milton, por favor, que ele está com dificuldade de entrar lá. Gilberto, vamos avisar aqui. Dr. Milton, Tatiana, por favor. Vamos aqui. Tatiana. Um minutinho aí, Dr. Milton. Vamos lá acessar o Dr. Milton. De ajuda para entrar. Vamos lá.
Olá, Milton. Doutor Milton está dizendo que não conseguiu. Tatiana, está aqui, Tati, não esquece, você está me vendo aí, filha? Entre em contato com o doutor Milton, que está com dificuldade de acessar a nossa rede do Instagram. Doutor Milton Luiz de Melo Santos. Milton, me passa o teu telefone aqui, por favor. Já conseguiu? Aqui o Paulo, quem está entrando. Enviou o pedido para participar da... Ok? Então, Tatiana já está dizendo aí, Milton, que vai resolver. Tatiana. Estamos aguardando a chegada, então, do nosso convidado de hoje, o Dr. Paulo Rabelo de Castro. Vamos lá. Triana, salve. A Cristiane também aqui, um abraço. Estamos aqui nos preparativos finais, aí, aguardando o nosso convidado de hoje, Dr. Paulo Rabelo de Castro, que vai falar conosco sobre a situação e as saídas da economia do Brasil neste momento da nova coronavírus, Covid-19. Obrigado à audiência de todos que nos prestigiam nessa tarde. Estamos aguardando aqui a chegada do nosso convidado. Aqui, vamos lá. Então, onde é que está aqui? Vamos lá. Faruque, Paraná, aqui, ó, uma participação do estado do Paraná. Faruque El Catiba, nosso amigo grande, Felipe. Estamos aqui recebendo os nossos convidados. Eu peço a vocês que estão chegando, eu vou batendo um papo aqui com vocês um pouquinho, para o Paulo Campilongo. Um abraço aqui, Paulo, porque estamos aguardando aí, então, a chegada do Dr. Paulo Rabelo de Castro, né? Tuco e Tuco, Rusca aqui, meus queridos amigos, que alegria receber vocês. A Rosana aqui, filha do meu querido, saudoso Severino, grande Severino de Araújo, meu querido, meu irmão de vida. Nós estamos aqui, então, aguardando a chegada do nosso querido convidado dessa tarde. Estamos chegando aí, opa, Vitor, muito bom, Vitor, bom ter você conosco aí também. Ribeiro, olha que beleza. Estamos formando a nossa rede enquanto aguardamos a chegada do nosso convidado. Vamos lá. Muito bom. Paulo Rabelo de Castro aqui, então. Cadê o Paulo? Onde é que está o nosso querido Paulo? Já mostrou. Vamos lá. Está chegando aqui o nosso convidado. Vou pôr o Paulo aqui para entrar. Lá, Paulo entrou. Paulo pegou aí direitinho. Já que já acionou o Paulo.
Onde é que está aqui o Paulo? Ok, tá. Nosso convidado, Paulo, vamos lá. Vamos lá, então. Ô, Paulo, Agora sim. Agora sim, Paulo. Tá me Olá, ouvindo boa aí? tarde. Boa tarde, você tá bom? Tudo bem? Estou só me enquadrando aqui. Eu vou pedir para a minha equipe técnica nos dizer se se nós estamos na posição correta aqui na altura do nosso celular. Eu estou vendo que você está bem aí, está bonito aí. E aqui, Paulo, está me vendo bem? Tá. Eu estou te vendo também. Está bem? Não está cortando a minha cabeça aí? Está um pouquinho. Então, espera um pouquinho, deixa eu baixar aqui, talvez. Como você tem muita cabeça, a metade já está funcionando muito bem. Deixa eu colocar uma outra coisa aqui, vamos ver se melhora. Espera aí. Eu acho que eu tenho que colocar um pouquinho. Não, aí piora aqui. Para nós ou melhora? Tem Tem que tirar isso daqui, ó. Equipe técnica, melhora ou piora? Não, tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu apagar aquela luz ali. Ah, não, ficou. Virou. Tá bom aí, Paulo? Eu acho que estou bem aqui. Acho que você está você precisaria estar na diagonal. Ah, bom, eu preciso ficar assim. Sim, aí. Olá. Aí. Todos que estão nos acompanhando, que nos desculpem a falta de preparo tecnológico. Eu ainda estou usando aqui um livro do Pequeno Príncipe para poder segurar o teu Instagram. Bom, obrigado vocês que estão nos assistindo aqui, a nossa equipe toda aí trabalhando aqui pelo nosso projeto, viu, Paulo? Quero agradecer a Érica e a Adriana, que foram muito gentis na preparação desse nosso encontro hoje. Dizer a vocês que nós estamos recebendo aqui nessa tarde Paulo Rabelo de Castro, economista do ano 2018. Obrigado, Paulo, pela tua gentileza de estar conosco. No nosso Conversando com Quem Faz a Diferença, é a segunda vez que você vem, mas esse, Paulo, é o Conversando número 71. A tua idade, Beleza. nessa jovialidade firme que você está, e dentro do nosso programa de educação continuada da Universidade Corporativa. Nossa audiência está crescendo. Eu vou aqui falar um pouco de você, antes de te passar a palavra e dizer que o nosso convidado de hoje, ele é um dos mais destacados economistas do Brasil e do mundo, reconhecido internacionalmente. Foi o economista do ano pela Ordem dos Economistas do Brasil, em 2018. Ele é formado em Economia e Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutor pela Universidade de Chicago, onde ele teve a oportunidade de trabalhar como professores, do lado de professores como Milton Friedman, Gary Baker, T.W. Schultz, todos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia. Participou e foi membro e presidente de várias importantes entidades, foi professor titular do curso de doutorado da Escola de Pós-Graduação de Economia da Fundação Getúlio Vargas, criador e coordenador do Grupo de Informação Agrícola da mesma universidade, criou o IBRE, entre tantas outras criações dentro da Fundação Getúlio Vargas. Foram várias revistas, documentos, relatórios. Em 1993, nosso convidado de hoje, o economista Paulo Rabelo de Castro, ele criou a primeira empresa de rating no Brasil, que é a SR Rating. Ela foi especializada, uma empresa especializada em rating, a primeira criada no Brasil por um brasileiro. Coordenou o Movimento Brasil Eficiente, que propõe uma simplificação da carga tributária e mais eficiente para os nossos gastos públicos. Foi presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em julho de 2016 a junho de 2017, onde ele promoveu, eu me sinto orgulhoso porque eu participei disso, eu vi de perto, a maior renovação do Parque Tecnológico da instituição e viabilizou o censo agropecuário, que ele não havia sido realizado desde 2006. Eu me lembro, e é uma história longa, daria uma live só para falar sobre isso, a trajetória do Paulo Rabelo de Castro conseguindo dinheiro no Congresso para aprovar esse censo. É uma história à parte, que um dia eu quero ler isso num livro teu. Ele deixou o IBGE
para assumir a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e ele, então, saiu numa pré-candidatura à presidência da República pelo PSC, e depois ele aderiu aí à chapa do senador Álvaro Dias, na condição de vice-presidente, ele, Paulo Rebelo de Castro. Ele escreve, fala em blogs, etc., tem vários livros escritos, e um deles que me chamou muita atenção, que é a Grande Bolha de Wall Street, em 2008, onde ele, um ano antes, Paulo Rebelo de Castro, ele identifica os sinais da grande crise financeira dos Estados Unidos. E escreveu um livro que eu adoro, é o meu predileto, que é Rebeldia e Sonho. E eu vou de gancho aqui, Paulo, antes de passar a palavra, porque os nossos telespectadores, quem nos ouve, quem nos assiste, vai se surpreender com isso. Esse livro aqui, que é Rebeldia e Sonho, Paulo Rebelo de Castro faz a seguinte dedicatória em 2018. Dedico esses diálogos, esse livro é composto de 3 diálogos. Dedico esses 3 diálogos aos rebeldes e sonhadores de todas as idades, aos que têm coragem de protestar, aos que não se encolhem diante da tirania e da demagogia, aos cidadãos de ontem e de hoje que nunca desistiram e jamais entregarão o Brasil de mão beijada. E eu, para passar a palavra para o Paulo, prestem atenção, quem nos ouve, a nota explicativa desse livro, em 2018. Este pequeno livro, sobre o formato de 3 diálogos, é uma narrativa sobre a maior doença da alma brasileira, o desencanto. Eu vou repetir, você que não ouve aí. Esse pequeno livro, sob a forma de 3 diálogos, é uma narrativa sobre a maior doença da alma brasileira, o desencanto. Repassa os recentes reações populares contra a nossa enfermidade social e debate meios de curá-la. Ou melhor, de curar a todos nós por uma doença coletiva, não pode excluir ninguém. Não tenho qualquer pretensão de construir para o país, que tem uma história complexa, uma verdade final. Até porque ela não existe. Não temos um diagnóstico definitivo sobre o atual derrocado do nosso Brasil. Mas estudei. Eu sei que se trata de doença que pode ser curada. Outras nações enfrentaram situações piores do que a nossa e sobrepujaram-se a esse terrível percepção da falta de futuro. Meus amigos, com vocês, Paulo Rebelo de Castro, um vidente. Paulo, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, meu caro Agostinho. As suas palavras são muito generosas e vêm como cascata, uma cascata de generosidade. Eu, nesse momento, preciso não ser vidente, mas não sendo vidente, pelo menos preciso ser um outro palavrão, presciente. Essa palavra que até para soletrar pode causar alguma dificuldade, a presciência, é um pouco o desafio de todos nós economistas, porque os economistas existem não só para analisar as situações de alocação, ou seja, de distribuição dos recursos na sociedade, como também para resolver problemas diferenciados como esse que nós enfrentamos no coronavírus. Verdade. Entrando, portanto, no assunto, a presciência que é exigida nesse momento de um economista é o grande desafio da nossa profissão hoje. E nós sentimos um pouquinho de inveja nesse momento da classe dos médicos, da profissão dos enfermeiros, enfermeiras, dos cuidadores, dos cientistas da área biológica, porque eles estão jogando um bolão. E nós nos sentimos muito orgulhosos de todos aqueles brasileiros que levantam cedo para enfrentar o novo coronavírus, enquanto nós estamos aqui dentro das nossas casas, até por ordens das autoridades. Exatamente. Entretanto, a gente fica angustiado, né, Agostinho? E você é um desses que não para de trabalhar e nos coloca para trabalhar para o quê? Compartilhar uma visão sobre os efeitos que o novo coronavírus terá na economia
e a antecipação de fatos, daí a presciência, que nós, economistas, precisamos exercitar para que a gente possa antecipar problemas graves que vão acontecer nos próximos meses e, eu diria, até nos próximos anos. É verdade. Ô Paulo, estamos recebendo aqui uma série de movimentações, o amigo aqui, Ricardo Cury, que é o nosso grande embaixador, cônsul de Mianmar, mandando um abraço, tem uma admiração enorme por você aqui nos prestigiando na sua audiência. Paulo, você é um doutor em economia e a gente precisa explorar um pouco de você hoje nessa live e a expectativa é muito grande. Hoje nós tivemos a divulgação pela Serasa de que a atividade comercial teve a sua maior queda desde do ano 2000, com aproximadamente 16,2% de redução nas suas atividades. Como é que você vê isso como economista diante das medidas que os governos federal e os governos estaduais e os governos municipais têm tomado para minimizar essa crise que nós estamos enfrentando planetariamente? Os números da Serasa não me surpreendem. Inclusive, digo mais, nós precisamos ter a capacidade de enfrentar os números de abril, que serão bem piores que os de março. E por quê? Porque, se você computar, Agostinho, o início efetivo das ordens de ficar em casa e realmente obedecer à quarentena, eu estava hoje tentando me relembrar de quando é que realmente nós começamos aqui em casa a seguir mais rigorosamente essa regra, isso faz menos de 3 semanas. E, portanto, temos uma semana que pertence ao mês corrente de abril, e, portanto, as 2 últimas semanas de março é que contaram para fazer esse número caindo 16% do lado das atividades comerciais, que são as mais capturadas pela Serasa. Provavelmente esse número será pelo menos o dobro no mês de abril. E, portanto, nós vamos ter realmente uma queda muito forte, muito acentuada. Conversando com os secretários de Fazenda de vários estados, eles indicam já uma previsão de uma perda, aí falando para o ano, Agostinho, da ordem de 30% de recuo na receita do ICMS. 30%? Acho que aí 30%. Então, isso significaria um recuo sobre uma arrecadação da ordem de 500 bilhões, cerca de 3 vezes 5, 15, 150 bilhões de reais a menos nos cofres de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, os 27 estados brasileiros e o Distrito Federal. Isso, mesmo que haja um coeficientezinho aqui de exagero, ou se não de exagero, de extrapolação dos números de março a abril para o resto do ano, o fato é que nós vamos nos defrontar com a pior crise fiscal que o Brasil jamais imaginaria poder enfrentar, levando a taxa de endividamento em relação, como proporção do produto interno bruto brasileiro, ou seja, a chamada relação entre dívida pública e PIB, para mais de 85% este ano, e provavelmente encostando em 100% do PIB, a dívida pública bruta, portanto, em decorrência desse descompasso entre despesas que não param de crescer, porque inclusive temos as despesas extra de socorro à base da pirâmide da população, despesas federais, mas também despesas estaduais e municipais, porque muitos estados e municípios estão fazendo também as suas redes regionais ou locais de proteção social. Portanto, nós vamos ter um desembolso de algumas centenas de bilhões, por conta principalmente do socorro à saúde pública em geral, ao longo dos próximos meses, e um recuo da arrecadação
e isso fará com que o déficit primário do setor público ultrapasse R$500 bilhão, que obviamente vai ter que ser rolado, acrescentado à dívida pública de cerca de 6 trilhões, e, portanto, nós estamos falando aí numa subida de quase 10 pontos percentuais de uma dívida que ano passado fechou em 76% do PIB. Se eu falar num acréscimo de 9 pontos percentuais, estaremos em 85% do PIB. Só que há um efeito de arrasto e nós vamos ter que, então, enfrentar também, no ano que vem, as consequências da pós-calamidade. E elas são consequências muito graves para todos nós. Eu queria entrar nesse gancho aí, porque eu recebi aqui uma inquietação para nós aqui. Esse amigo nosso aqui, ele também teve uma participação de governo recentemente, que é o Dr. Milton Luiz de Melo Santos, foi secretário aqui executivo. Amigo nosso, eu o admiro muito. Secretário executivo da Fazenda aqui do governo do Estado de São Paulo, e ele manda aqui uma pergunta que eu preciso ler para você. Paulo, um grande abraço. Por favor. Uma alegria estar aqui com você. Então, ele diz aqui, no momento de exceção, como que estamos vivendo, você não acha que o governo ainda está um pouco tímido no que diz respeito à adoção de medidas de caráter econômico, mais ousadas, pois, afinal de contas, temos uma população de aproximadamente 60 milhões de trabalhadores que vivem na informalidade e que não tiveram condições de se alimentar e as suas famílias nesse período, podendo correr o risco de uma onda de violência social em consequências imprevisíveis. Eu concordo com o Milton, fico feliz com a qualidade da tua audiência, Agostinho, porque o Milton está aqui entre nós, é um secretário da Fazenda importantíssimo no quadro de secretários da Fazenda, dos melhores secretários da Fazenda de todos os tempos no estado de São Paulo. Eu estive com ele não faz muito tempo discutindo questões relativas a essa redefinição do Pacto Federativo e queria até ouvi-lo também indiretamente falar sobre esse assunto, mas vamos falar sobre a questão primeiro da emergência, que é a que ele se refere. Sim, Milton, o governo saiu atrasado. A gente que já esteve no governo sabe até que há várias razões pelas quais os governos, as equipes econômicas têm que ser muito cuidadosas, mas o fato é que esse atraso é quase que irreparável. Mas ainda dá tempo. Os cheques de R$600 vão começar agora a sair do caixa do governo, e eu acho que a situação, vamos dizer, de penúria de muita gente que ficou sem dinheiro essas 3 semanas, já deve se remediar pelo pagamento no dia 16 do Bolsa Família e mais os milhões que estão sendo atendidos. Mas é a oportunidade também, Milton, da gente realmente montar um cadastro nacional da baixa e da muito baixa renda no país, que nós não temos até hoje, apesar do Bolsa Família. As pessoas que, vamos dizer assim, aqueles 5 a 10% da população, é mais ou menos a minha estimativa grosseira, estimativa de 5 a 10%, que não estão acolhidos nem no Bolsa Família. E, portanto, é essa parte da população que ela pode ficar realmente completamente desamparada nesse momento, e eu chamaria esse de um plano helicóptero, dentro de um programa nacional de retomada do consciente da economia, conforme eu gostaria de apresentar mais à frente. A primeira perna desse tripé, Agostinho, é o chamado plano helicóptero. Ele é ajudado pela imagem do helicóptero, que alguém entregando algum recurso, seja mantimento, seja até, como dizia o meu professor Friedman em Chicago, distribuindo dinheiro numa imagem de dinheiro sendo mandado por helicóptero, ele não pode fazer muita pergunta. As notas de 50, 100 reais vão cair meio que independentemente da escolha do piloto do helicóptero. Mas isso não faz a mínima diferença, porque o importante é que haja num sobrevoo uma área ampla daquelas pessoas que estão carentes e necessitadas seja abrangida, e esse é o sentido da pergunta do Milton.
verdade. agilidade na distribuição horizontal desses recursos e de forma sistemática por 3 meses para retomar, ainda que gradualmente, a demanda que também caiu no Brasil. E essa demanda caindo, ou seja, as pessoas não podendo nem gastar o mínimo, elas afetam seriamente a arrecadação tributária dos estados, dos municípios, afeta a distribuição de renda para as micro e pequenas empresas, que vão precisar ainda mais de recursos, e na falta destes, farão o desempregamento dessa mão de obra que está maciçamente ainda empregada entre as micro e pequenas empresas. E esse me parece, Milton, o aspecto mais trágico da questão. Nós não estamos ainda entregando, sim, o crédito necessário, ainda que em pequena monta, para as micro e pequenas empresas, e nós teríamos, e você sabe tão bem quanto eu, porque você dirigiu a entidade de desenvolvimento de São Paulo, o Desenvolve São Paulo, colaborando com o BNDES ao tempo que eu presidi a casa lá, e o BNDES hoje teria condições de fazer uma distribuição muito mais rápida de recursos para as micro e pequenas empresas através do cartão BNDES direto. Esse cartão BNDES direto, ele está montado dentro do banco e eu não sei por que ainda a diretoria do banco não acionou esse dispositivo. Paulo, deixa eu entrar um pouquinho, então, mandar um abraço aqui, então, para os nossos... Nós estamos com uma audiência no Paraná, temos aqui um de Portugal também, temos aqui dos Estados Unidos, a Leia Green, de Miami. Agradecer a todos que estão nos ouvindo, participando, agradecer essa preferência de audiência aqui conosco. Mandar um abraço para o Enzo. Enzo é filho de uma funcionária nossa, Paulo, e tem 12 anos de idade, ele fez questão de te assistir aqui, garoto exemplar. Ele é... Ótimo, muito obrigado, Enzo. Campeão de tênis de mesa. Mas, Paulo, tem aqui uma questão que eu queria aproveitar de você, que é o seguinte. Você, juntamente com o Manuel Jeremias e o Marcel Caparrós, vocês escreveram um plano que vocês denominaram um plano de retomada consciente da economia do Brasil. Nesse plano, vocês identificam um impacto de até 2,2 pontos percentuais no nosso PIB, com uma cifra astronômica da ordem de 1,4 trilhões de reais. Enquanto o governo, não sei por que razões, mas me parece que o número do governo ele é aquém deste seu número identificado no plano de retomada consciente da economia. Paulo, quais são os grandes desafios para a economia brasileira neste próximo período que nós identificamos aí, primeiro 2020 e depois uma quadra de 2021 para 2022? O programa de retomada consciente, ele está ancorado, ele está apoiado num tripé, num banquinho com 3 pés. A primeira perna do tripé é esse plano que eu chamei de helicóptero, que está sendo ainda parcialmente desenvolvido pelo governo. E a principal crítica é a relativa lentidão, o aspecto burocrático da implementação desse plano junto à população carente, que nós estimamos quando, no nosso plano helicóptero, todo o público for atingido, cerca de 150 milhões de pessoas deverão ser atingidas direta ou indiretamente, ou seja, na família do beneficiário. Por enquanto, nós diríamos que nós estamos atingindo aí cerca de 60 milhões de pessoas pelas nossas contas com os atuais anúncios do governo. Então, o governo teria que, pelo menos, duplicar, vamos dizer, o grau de irrigação e de distribuição desse helicóptero, como eu disse, incluindo as micro e pequenas empresas. Mas, para além disso, nós temos uma segunda perna que eu chamo de plano flutuadores, em homenagem à Marinha brasileira. Já que estavam falando da aeronáutica, vamos falar da Marinha. E por que flutuadores? Porque muita gente acha
que por conta da crise do coronavírus e dessa queda enorme da receita, nós não temos que fazer força do lado da despesa. Mas as pessoas do lado do setor privado da economia, Agostinho, eu, você, todas as micro, pequenas e também as grandes empresas estão cortando, estão fazendo economia. Algumas, inclusive, lamento que drasticamente, não deveria ser assim porque afeta a economia. Mas pelo menos um corte módico nas nossas despesas todos estamos fazendo. E o que o setor público está fazendo? Nada. Por enquanto, nada. E isso desequilibra as finanças a médio e longo prazo. E eu mostro nesse programa de retomada, que eu peço a você para depois disponibilizar para todos que estão nos acompanhando, porque é um plano feito para todos os brasileiros pensarem, a gente mostra que se apenas na verba do governo federal, nessa receita federal, nós cortarmos, ou pelo menos contivermos, fora as rubricas de saúde, que tem que ser até ampliadas, muito bem entendido isso, mas nas demais rubricas nós aplicarmos um corte, em média, da ordem de 10%, eu acho que 10% dá para cortar em praticamente qualquer gasto, porque a gente pode ser 10% mais eficiente em praticamente qualquer gasto, nós teríamos uma economia da ordem de 150 bilhões de reais. 150 bilhões de reais cobre os tais 98 bilhões que o ministro Guedes disse que vai gastar. Paulo, nesse nesse caminho, só para entender, você está falando de um processo de irrigação monetária ou uma irrigação... Mas com economia fiscal. Com economia fiscal. Tá. O governo você entendeu? O governo está fazendo um irrigamento fiscal, quer dizer, você está falando de um irrigamento financeiro e monetário. Exatamente. Sem gerar uma diferença da eficiência da aplicabilidade desse recurso. Exatamente. É claro que, e era preciso que as autoridades do Brasil, tanto no plano federal, principalmente, quanto também no plano estadual, dissessem, sim, em 2020, e o Milton, se eu disser que não, ele vai me corrigir, é óbvio que nós vamos ter mais déficit. Mas nós temos que controlar esse mais déficit, porque ele vai se transformar em dívida para nós mesmos amanhã e depois de amanhã. E, portanto, a irrigação tem que ser monetária e financeira. Aí você me perguntará, mas, ô Paulo, onde é que estão esses recursos que não são de origem fiscal, que não representam despesa, vamos dizer assim, a fundo perdido, que eu gasto e não me retorna? Em vários fundos ociosos. Por exemplo, os recolhimentos compulsórios de mais de 400 bilhões, o orçamento de guerra que vai ser aprovado semana que vem, talvez, no Congresso, autoriza o Banco Central a utilizar esses recursos praticamente da maneira como lhe convier. E eu temo que o Banco Central possa utilizar isso apenas para comprar as atuais carteiras dos bancos. Eu não digo que os bancos não devam ser, de certa forma, auxiliados, mas eles estão no final da fila porque são o sistema hoje mais rígido, mais saudável e mais robusto, até pelos enormes e recorrentes lucros que eles têm capitalizado muito bem. Portanto, era função do Banco Central entrar utilizando esses recolhimentos compulsórios para induzir o sistema bancário a irrigar, a ajudar a irrigar a base do sistema empresarial. Significaria que os bancos teriam que tomar algum risco, mas isso não está acontecendo. Não é? Quando acontece, eu quero fazer aqui não uma denúncia, mas uma constatação, porque antes de sentar para conversar com vocês, me liga ao Banco do Brasil me oferecendo uma operação. Ele me ofereceu uma operação, e é um banco do governo federal, né, com uma taxa da ordem de 4,5% ao mês, para eu quebrar o meu galho aí enquanto durar o coronavírus. Isso é uma taxa de 70 e tantos, 80% ao ano. E eu disse, muito obrigado, meu fulana, você é muito bacana, mas a oferta que os seus chefes mandam você me fazer é pornográfica. Porque se
porque você, ao invés de me matar do coronavírus, tu vai me matar de taxa de juros. Então, é isso que tem que ser enfrentado, a irrigação tem que ocorrer, ao invés do governo querer ficar pagando, por exemplo, metade, um terço da folha de pagamento. Essa é uma operação que, embora ela seja até exequível, ela é muito mais complicada, Agostinho, do que dar crédito para que o empresário mesmo resolva os seus problemas e resolva as suas situações junto com os seus empregados, o empregador e os empregados juntos. Então, na realidade, nós temos que fazer o setor público flutuar e o setor privado sobreviver. E aí o terceiro tripé, a terceira perna do tripé, seria o plano de investimentos. E o plano de investimento requer a utilização de outros tipos de fundos, como, por exemplo, uma pequena parte das reservas internacionais, algo como 10% das reservas que hoje estão em 350 bilhões de dólares, seriam 35 bilhões de dólares, que é o preço atual, já faria um fundo de investimento para criar uma situação de aval para projetos de altamente empregadores nas principais regiões do país, da ordem de 175 bilhões de reais. Qual seria o custo fiscal disso? Praticamente zero. É por isso que lá o programa de retomada consciente atinge um valor superior a 1 trilhão, mas sem ter um impacto fiscal superior a 100 bilhões de reais no final da sua execução. Esse é o truque que precisa ser implementado no Brasil, é um truque benéfico para evitar que haja uma sequela desse impacto recessivo que nós estamos tendo que enfrentar no atual momento. Paulo, obrigado. Temos aqui mais algumas perguntas. Eu vou fazer duas juntas para a gente ganhar tempo, claro, porque precisamos ter o melhor aproveitamento dessa conversa agradável com você. Você que nos ouve, nós estamos aqui no programa de Educação Continuada da The Winners, Economy and Law. É um programa que faz parte da nossa Universidade Corporativa, que Rafael Olivieri, que é o professor Rafael Olivieri, doutor PhD pela Universidade Central Flórida, nos assistindo aqui também, viu, Paulo? Rafael Olivieri. Parabéns. O reitor Ótimo. da Universidade Corporativa do Global Council of Sales Marketing, Bruna Lencioni, que foi editora da América Economia aqui com a gente, Raquel e todos, temos aqui um grupo muito grande. Mas eu temos duas perguntas aqui. Dr. Nelson Williams, que me pede uma interrupção para fazer uma pergunta para você, e um amigo querido nosso também, que é o economista Roberto Troster. Então, o Nelson Williams pergunta: qual o melhor caminho, menos burocrático, para as empresas terem acesso a esse crédito disponibilizado pelo BNDES? E o Roberto Troster, ele engata dizendo o seguinte: grande querido Paulo, o que você opina da política cambial na crise? Muito bem. Eu primeiro queria saudar a presença e o carinho desses dois grandes personagens. Nelson Williams está sempre junto contigo, Agostinho, e o Luiz Roberto Troster, que é um amigo querido de muitos e muitos anos, e pensamos muito parecido em matéria de presciência econômica. Ele é um grande economista que nos honra muito com a sua presença. Pois bem, o Nelson pergunta como é que o BNDES pode agir. Pode agir, Nelson, de vários modos, e utilizando muito mais recursos do que os atualmente já comprometidos. Ao invés de 5 bilhões, eu escreveria um zero atrás desses 5 e miraria 50 bilhões. Não só aí para micro, pequenas e médias empresas, mas para a utilização de um grande programa, um programa emergencial de ampliação de leitos no sistema público e privado de saúde, os leitos de UTI. Embora essa seja uma emergência para as próximas semanas, existe uma carência estrutural quando a gente olha a distribuição dos leitos no espaço regional brasileiro. E nós não sabemos se pode haver também uma recidiva, um novo surto. Esperamos que não, torcemos e rezamos que não, mas e se acontece em agosto um surto mais localizado no Nordeste? Ou uma situação como está aparentemente
pintando em Manaus, que é um grande centro, um centro industrial e uma importante cidade brasileira, e que demonstra a completa escassez desses leitos que hoje estão muito mais realizados no centro-sul do país. Portanto, o BNDES ele pode ser o articulador desse processo, mas com muito mais rapidez do que tem demonstrado. E o que dizer, por exemplo, das empresas aéreas? Fala-se que as empresas aéreas vão ter recursos lá, mas nós temos já pelo menos uma dezena de empresários que, por me saberem, um ex-presidente do banco tem me ligado, eu tenho encaminhado através de um ou dois conhecidos ao banco, mas com muito pouco sucesso, Agostinho. Portanto, o banco que tem pessoa, não é um problema dos funcionários. Essa é uma situação, posso lhes dizer, por ter sentado lá na cadeira, de ação por parte de uma diretoria que faça as coisas acontecerem em regime efetivo de urgência e com irrigação regional. Tudo aquilo que nós queríamos fazer, colocar uma representação, pelo menos em uma representação do BNDES, 5, 7, 10 pessoas no máximo, em cada capital brasileira, para ter uma interlocução com o empresariado local, que se sente muito distante do Rio de Janeiro, Avenida Chile. É uma entidade mágica. Como é que eu falo com o BNDES? Você abre o site. Como é que eu falo? Como é que eu faço essa abordagem? Então, essa abertura nesse momento é a topada que ajuda a caminhar. Eu estou falando muito em termos críticos, mas estou vendo possibilidades sensacionais de nós ampliarmos com criatividade a nossa capacidade de agir, introduzindo inovações como esse papo que jamais faríamos às 5 horas da tarde se não estivéssemos com essa atual disponibilidade. Acho que vai prevalecer no futuro esse tipo de encontro, que é muito mais fácil, muito mais direto e até muito mais econômico em termos logísticos do que os encontros presenciais. Então, Nelson, eu só lembraria um instrumento para complementar, o cartão BNDES direto. Eu deixei esse projeto pronto. É só o Gustavo Montesano dar uma soprada, tirar a poeira e botar o projeto do cartão BNDES direto para funcionar. Prescinde do sistema bancário, porque aí que está o problema. Não querendo falar do banco A, B ou C, quando um cliente entra no banco para pedir 20 mil reais para poder girar o seu salão de cabeleireiro, etc. e tal, o banco oferece a ele não 20, 50. Mas oferece 50 mil numa outra linha, muito mais cara, e eventualmente dizendo que o BNDES ainda não abriu a tal linha de 20 mil, e que, além do mais, ele tem que deixar outros 20 investidos. E aí aquela conversa. Então, nós precisamos, neste ponto, criar um sistema de seguro de pagamento direto, está aí o sistema segurador, outro braço até do sistema bancário que pode colaborar competitivamente, e fazer essa distribuição com taxa de juros realmente módica. Depois eu trato da parte do câmbio em relação à pergunta do Troster. Isso, eu queria fazer só uma pequena... Tem muitas perguntas aqui e tem uma que ela vem assim, que eu acho que eu preciso fazer a você, muito embora a gente não tenha a preocupação nem política nem polêmica, mas a pergunta que vem aqui é por que o programa de medidas emergenciais do governo federal para ajuda às pessoas menos favorecidas, inclusive os beneficiários do Bolsa Família, demorou tanto para ser liberado? É normal isso? De verdade, sim ou não, Paulo? Foi uma demora que ela é burocrática, faltou coordenação, agilidade, entendimento. Por que ela demorou tanto para sair, uma vez que o assunto já era a pauta do governo há mais de 60 dias? Eu volto a insistir, Agostinho, que nessa situação é difícil a gente avaliar e muito menos devemos julgar. Quem senta no governo vê restrições, inclusive legais, que nós daqui não estamos sabendo. Depois a gente responde na física. Se a gente toma uma decisão que é até ousada, generosa e até razoável,
mas que não esteja enquadrado dentro de um regime legal que é feito para controlar pessoas inconfiáveis. Isso, aliás, é um problema, uma tragédia brasileira. A legislação brasileira hoje relativa ao setor público, e muitas vezes a atitude do Ministério Público é partir do princípio de que qualquer gestor é inconfiável. E, portanto, a legislação é rígida, engessada. Ela parte do princípio de que você vai fazer alguma coisa ou ilegal, ou corrupta, ou não razoável. Ao invés do sistema tipicamente anglo-saxão de que você toma as decisões, você age com o melhor da sua razoabilidade e depois você explica por que a decisão que você tomou. Tanto que nós estamos hoje, essa PEC do orçamento de guerra, Agostinho, é uma PEC que não precisava existir, porque com o regime de calamidade pública, o governo já tem autorização para gastar além do normal, além dos limites normais. No entanto, estão todos esperando uma autorização em nível constitucional para poder agir. Com isso, eu explico que os recursos estão até saindo rapidamente, por incrível que pareça. Agora, o que eles não estão saindo é com o foco ainda certo, primeiro, na população mais carente, tanto a das pessoas físicas, as famílias, aquelas que realmente não são nem reconhecidas, eles não tinham esse cadastro. E número 2, não há um sistema para amparar o micro e pequeno empresário. E digo mais, poderia existir dinheiro para o BNDES, que poderia ser repassado para o sistema regional de bancos de desenvolvimento, como esse que em São Paulo foi dirigido pelo Milton Santos, que está nos acompanhando. Lá no Paraná, o BRDE passou na frente do BNDES e já abriu linhas específicas. E, portanto, como o Brasil é grande, em alguns estados, em algumas regiões, nem todos estamos esperando pelo governo federal, não. É um momento da gente mandar ideias para o governo federal. Esse programa mesmo, nós estamos mandando para a Casa Civil, nós estamos querendo que as pessoas perguntem como é que faz e nós estamos dispostos a ajudar. Muito bom. Paulo, é uma aula magna sempre falar com você, vocês que nos assistem, que nos prestigiam. Paulo Rabelo de Castro, economia absolutamente numa linguagem fácil de se entender. Obrigado, Paulo, pela sua gentileza. E aí, seguindo aqui num caminho, temos algumas perguntas, mas queria que você pudesse sintetizar um pouco a resposta do nosso amigo Roberto Troster sobre a política cambial. Claro. Até foi bom, porque não existe coisa mais complexa do que câmbio. E aí, portanto, enquanto eu falava dos outros assuntos, eu estava perguntando como é que eu vou abordar essa pergunta difícil do Troster. Mas eu quero dizer para você, Troster, que nós temos uma grande vantagem, felizmente, no Brasil hoje. Nem sempre foi assim. O regime é de câmbio flexível, para todos entenderem. Significa dizer que, dependendo da oferta e demanda de câmbio, ele pode valorizar ou desvalorizar. Nesse momento, a nossa moeda, não é, Agostinho, está extremamente desvalorizada. E por quê? Porque nós estamos demonstrando uma certa dificuldade de exportar, principalmente porque o nosso setor industrial está extremamente desarticulado. Eu diria que é o escândalo da necessidade de recorrermos praticamente numa briga de frente de shopping, né? Briga de Black Friday para comprar máscara no mercado internacional, mostra o grau de inanição da indústria brasileira. E nós precisamos sair dessa crise, e esse é a terceira perna do tripé, é essa mesmo. Nós deveríamos estar falando, não na televisão, porque ninguém nem ia entender direito perante a emergência, mas na equipe econômica devia se estar preparando o plano de retomada industrial do Brasil. Porque é nesses momentos, como o passado histórico nos lembra, depois da grande crise de 1929, quando a Bolsa de Nova York quebrou, e em outras situações, que o Brasil evoluiu no seu sistema industrial. E nós não ouvimos falar sobre isso. Isso não é falta de liberalismo. Isso é falta de iniciativa.
E nós precisamos. E nós precisamos estar falando disso agora. E, portanto, o câmbio é fraco, Troster, porque a nossa indústria é fraca, porque o nosso PIB está apontando para uma queda de pelo menos 5% esse ano, e mais importante do que cair 5% esse ano, o dado da RC é 4,5%. Mas é detalhe, que ele pode flutuar, ainda é especulação esse número. Só sabe-se que é uma queda monumental. Mas o principal problema, Agostinho, é 21. A gente vira a crescer apenas, vamos dizer, 0,5% no ano que vem. Significa dizer que a gente cai e depois, como uma letra em formato de L, nós permanecemos lá embaixo, no fundo do poço. Nós não caímos em V. Caímos, mas depois subimos rapidamente, como deveríamos, porque está faltando o tripé dos flutuadores. E, Troster, enquanto nós não cuidarmos do equilíbrio intertemporal das finanças públicas envolvendo estados e municípios, vai ficar a impressão para os principais aplicadores de fora do Brasil que o Brasil é um país sem muita saída. E essa é a razão pela qual o nosso real está mais de... o nosso real estava a R$5 o dólar. Né? A nossa taxa de câmbio. Não precisava estar tão desvalorizada. Pequena interrupção, nós chegamos aqui aos nossos 5 minutos finais, e aí vou te fazer 2 perguntas. Eu pediria a você que respondesse, tipo, sim ou não, essas 2 últimas perguntas, depois nós temos tempo para você fazer o encerramento. Mas tem uma pergunta aqui que não me deixa calar, que você tem demonstrado aos seus 71 anos de idade uma vitalidade intelectual, física, mental, de conhecimento dos problemas, dos entraves, dos grandes desafios do Brasil, que a gente, todos nós brasileiros, não podemos prescindir de homens da sua capacidade e competência e ainda mais da sua disponibilidade. A pergunta é, Paulo, você tem interesse de ser candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro? Eu sou pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, inclusive nos últimos dias, a convite do presidente Gilberto Kassab, ingressei no Partido Social Democrata, o PSD, um partido que realmente já tem uma história importante para contar, tem uma bancada hoje de senadores muito expressiva, é a segunda do Senado Federal, e principalmente tem quadros de alto valor moral e de gestão pública comprovada, entre deputados, senadores, prefeitos como o de Belo Horizonte, assim por diante. E no Rio de Janeiro, nós precisamos de alguém fora da caixa, não prescindindo de políticos, porque a política se faz com pessoas da política, homens e mulheres. É preciso que, no caso do Rio de Janeiro, a gente dê uma virada carioca. E essa virada carioca vai ser mais bem dada se for uma cambalhota feita por alguém que tenha, já que você citou mais de uma vez, mais de 70, com filhos e netos, se não aprendeu ainda a essa altura a ser uma pessoa correta, honesta com seus valores, honesta com os seus próprios recursos e principalmente com os recursos de terceiros, se não aprendeu a gerir a sua própria casa de forma a se candidatar a gerir a casa dos outros, esse sujeito merecia ser enforcado e não a Prefeitura do Rio de Janeiro. Deixa eu roubar teu tempo aqui. Ótimo. Paulo, agora bem rapidinho, por favor, só avisando aqui os nossos telespectadores que nos ouvem, eu combinei com o Paulo Rabelo e ele vai autografar este livro e este livro, que é também um livro maravilhoso, que ele fala da crise da bolha em 2000. Ficou atual de novo, né? Ficou atual de novo. Ficou atual de novo, é impressionante. Então, Paulo, nós vamos sortear aqui ao final, permaneçam na nossa live, porque o Paulo vai autografar depois, a gente vai mandar os livros para ele, ele vai nos autografar 3 livros desse, 3 livros desse, que nós vamos mandar para vocês. Já tem gente aqui dizendo que eu quero engrossar essa lista, já estou mudando meu título de eleitor para o Rio de Janeiro para ter o prazer de votar em você. Que ótimo! O Rio precisa de muitos paulistas e paulistanos, e um dos aspectos importantes, se nós aproximarmos essas duas metrópoles,
para trabalharem juntas. Precisamos de cooperação e precisamos de encantamento. Você disse que o livro era sobre o desencanto, mas para suscitar o encantamento. E não existe cidade mais encantadora do que o Rio de Janeiro.